Boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos hoje começando mais um diálogo com o professor Marco Zilli. Hoje vamos falar sobre os 74 anos de um dos mais importantes tribunais da história, o Tribunal de Tóquio, ou Tribunal Criminal Militar Internacional para o Extremo Oriente. E o Zilli acabou de entrar. Zilli, acabei de entrar e já falando. Antes de mais nada, boa noite, né? Bem-vindo a mais um diálogo nosso, desses diálogos que já se tornaram um hábito gostoso, né? A gente aprende muito, né, Zeli? Trocando ideias, também com nossos companheiros e amigos que estão aqui juntos. E hoje o tema é Tribunal de Tóquio, né, Zeli? Boa noite a todos, Flávio, mais uma vez, mais uma semana, uma segunda-feira. Para mim é uma segunda-feira sempre muito aguardada, é um papo gostoso, bastante frutífero, em que a gente pode trocar impressões, conhecimentos e análises a respeito de assuntos que são assuntos candentes e atuais, né? Então é um prazer estar com todos e aproveito aí e cumprimento todos que estão nos seguindo. Perfeito. Zili, 74 anos do julgamento do Tribunal de Tóquio, que começa em 3 de maio, não é isso? Exatamente, sessão inaugural do Tribunal Militar Internacional do Extremo Oriente, também conhecido como Tribunal de Tóquio. É a segunda vez na história em que pessoas são julgadas no plano internacional pela prática de crimes e, portanto, o tribunal se torna emblemático. A história do tribunal é cercada de algumas curiosidades, Flávio. Nós temos 28 réus que são processados e julgados por esse tribunal, que foi instituído pelo general MacArthur, quem comanda a ocupação do Japão ao final da Segunda Guerra Mundial. E esse tribunal é composto por 11 juízes, né? Cada um representando um país. Desses 11 juízes, 9 são representantes das nações que assinaram o Tratado de Rendição do Japão, a saber, os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a Austrália, Nova Zelândia, Holanda, União Soviética, China, França e também Índia e Filipinas. E, além desses 11 juízes, são formadas também 11 equipes de promotores de justiça, que são responsáveis pela elaboração e construção do caso, que será sustentado ao longo do tribunal. Com relação aos crimes, nós temos três tipos de crimes. Dentre esses crimes, o principal é o chamado crime contra a paz, que é também o crime de agressão, que supõe o planejamento, a organização e a instituição de uma guerra de agressão. E, ao lado desse crime, nós temos outros dois crimes, que são os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade. Na escolha dos acusados, eu falei que são 28 acusados, mas na escolha dos acusados, o réu ou os réus deveriam obrigatoriamente ser acusados da prática do crime contra a paz, o crime de agressão. Então, dentre esses 28 acusados, todos foram acusados da prática de crime contra a paz. Se na elaboração da acusação os promotores identificassem alguém que tivesse cometido um crime contra a humanidade ou crime contra a guerra, mas não pudesse ser acusado de crime contra a paz, essa pessoa seria então processada e julgada por alguma das comissões militares que foram instituídas em Manila, em Yokohama e Xangai. Então, portanto, eu acho que esse é um ponto muito interessante de estabelecer nessa parte introdutória do nosso diálogo, é que esses 28 réus todos foram acusados da prática de crime contra a paz. Algumas pessoas não foram acusadas. Dentre essas pessoas, eu destaco aqui o imperador Hirohito e nenhum membro da família imperial. E aqui, claramente, a decisão por não incluí-lo foi uma decisão política. Se entendeu que a exclusão
do imperador Hirohito dentro desse conjunto de réus seria importante, porque facilitaria a ocupação e a reconstrução, inclusive, do Japão, diante da importância e da imagem quase sagrada que o imperador Hirohito tinha frente à população japonesa. Então, nós temos aí um tribunal que foi instituído para ter um curso de 6 meses, no máximo, segundo declarações do presidente do tribunal, que é o juiz australiano, e, na verdade, o tribunal leva 2 anos e meio de sessões muito trabalhosas e emblemáticas. E ainda no plano da curiosidade, aqui eu destaco que uma das testemunhas foi o último imperador da China, o Puyi, que, inclusive, foi colocado como um fantoche no comando do Estado também fantoche Manchukuo. Então, é um tribunal que, apesar de suas curiosidades, ele tem uma importância significativa e singular na pavimentação da história e da construção do direito penal internacional. Perfeito. Zília, é muito interessante, foi muito interessante essa sua introdução ao tema. Para atualizar também melhor, o Japão já começa a invadir território chinês já por força da Guerra Sino-Japonesa, que começa em 1935, na realidade. Né? Depois é que o Japão montar o eixo na sua tentativa expansionista e imperialista na região do Pacífico. E também cabe aqui, para a gente contextualizar ainda mais, lembrarmos que os crimes, né, que serão imputados aos réus japoneses em Tóquio, eles tiveram um plano, uma extensão temporal maior do que Nuremberg. Porque, por exemplo, em Nuremberg, a Carta de Londres falava, no que tange ao crime de agressão, em guerra declarada, ou seja, seria julgado por crimes contra a paz, por conluio para destruir a paz, não falava ainda na expressão crime de agressão, aqueles que tivessem violado tratados e declarado, necessitava-se do requisito declaração efetiva formal. Ora, o Japão ataca Pearl Harbor sem declarar guerra aos Estados Unidos. E por isso, esta carta, aliás, é a Carta do Cairo, né, que vai dar a base jurídica para o Tribunal de Tóquio, ela dispensa esse requisito da guerra declarada exatamente para que os japoneses pudessem ser responsabilizados já desde o ataque a Pearl Harbor em dezembro de 41, quando os Estados Unidos, então, entram na guerra. Também eu queria só complementar a excelente, detalhada explanação que você fez, lembrando que, além desses 28 réus principais, julgamentos posteriores levaram ao este banco dos réus cerca de 5.700 acusados, sendo que em cerca de 948 foram condenados à morte na forca. Né? Então, e este tribunal, também gostaria de ressaltar, ele também, embora com muitas críticas, tanto quanto o Nuremberg, o Tribunal dos Vencidos, por exemplo, ele claro, e muito importante do ponto de vista histórico na consolidação do direito penal internacional. Né? É preciso chamar atenção para isso. Agora, ele permitia o recurso, né, ao contrário de Nuremberg. Alguns réus japoneses recorreram à Suprema Corte Americana, os recursos foram apreciados. Então, fica aqui uma primeira recordação, né, importante dos termos que levaram Tóquio a compor, ocupar uma posição importante e relevante na história. E, finalmente, Zili, só para você dar uma sequência também, você chamou a atenção do imperador Hirohito. Eu tenho aqui uma foto dele, vai morrer em 1987. O imperador Hirohito, ele era efetivamente uma divindade. Essa
divindade vem da carta de 1864, é chamada a Carta das Cinco Declarações. É uma das expressões que é usada e que é considerada a primeira Constituição do Japão moderno. E que trazia 5 pontos importantes e colocava, por exemplo, a figura divina do imperador. Ora, em 1º de janeiro de 1946, já vencido o Japão, o imperador faz um pronunciamento no rádio dizendo que ele era um ser humano, como outro qualquer, seu sangue era igual ao sangue dos demais japoneses. E aí a gente vai falar um pouco mais disso, mas é um debate interessante essa situação. O imperador Hirohito era considerado descendente, não é? Da rainha, da deusa Sol, como se chamava no Japão, a época em que se aceitava essa sua figura divina. Interessante, muito interessante as colocações, né? Sim, sim. Veja que, para muitos, por que ele que era a divindade maior no território japonês, por que não foi ao banco dos réus, não é? E aqui é um debate histórico, político, jurídico ferrenho. Alguns dizem deveria ter sido levado ao banco dos réus, ele sabia o que estava acontecendo e tinha autoridade para fazer, para impedir. Ora, ele nunca tinha se dirigido ao povo japonês diretamente. Este pronunciamento que eu citei, eu não sou divino, meu sangue é igual ao de vocês, foi o segundo que fez na história. O primeiro tinha sido alguns meses antes, dizendo: os meus órgãos internos se partiram com o povo japonês, ainda reforçando a sua ligação divina com o povo. E para fazer esses 2 pronunciamentos, ele precisou de um tradutor, porque o linguajar dele era muito rebuscado e muito formal, e o povo não entendia. Ele nunca tinha falado diretamente com o povo. Interessante, muito interessante. Essa questão que você colocou no início a respeito do alinhamento bélico e da expansão político e militar e econômica do Japão na Ásia é o que dá o arcabouço para a construção do caso pela promotoria, né? Então, nós temos na acusação que é apresentada aos 28 réus, dos 55 pontos ou imputações que são trazidas na acusação, 36 se referem ao chamado crime de contra a paz, que depois vem a ser denominado de crime de agressão. Isso indica, portanto, a importância que se colocava na construção de uma narrativa sobre todo o procedimento bélico que antecedeu a instituição do próprio tribunal. Então, claramente se vê uma preocupação de construção de uma narrativa histórica. Então, se desejava atribuir a responsabilidade àqueles 28 réus pela conspiração, pelo planejamento, pela organização e pela implementação de uma guerra de agressão, mas mais do que isso, o que se procurava ao acusar e responsabilizar essas pessoas era, inclusive, responsabilizar a própria nação japonesa pela instituição da guerra e, portanto, de alguma forma, impor aos japoneses uma responsabilidade moral pelo envolvimento daquele conflito, dos vários conflitos que foram estabelecidos e também pela própria Guerra do Pacífico. E, de certo modo, aí vem um pouco da minha leitura nesse sentido, diminuir a responsabilidade ou os holofotes da arena mundial frente às 2 bombas atômicas que foram atacadas, né, e que foram jogadas pelos Estados Unidos no território japonês. Então, a centralidade da acusação e todo o esforço está focado na chamada imputação dos crimes contra a paz. Nós temos também os crimes de guerra, né, os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade. E com relação a esses crimes, nós estamos lidando com as atrocidades cometidas contra os prisioneiros de guerra, contra a população civil
que é capturada, e os crimes contra a humanidade, que envolve uma série de atrocidades que são cometidas durante o domínio japonês nos territórios asiáticos. E aqui há uma peculiaridade que a acusação enfrenta essa dificuldade. As provas foram destruídas. Antes da rendição do Japão, são expedidas várias ordens pelas fileiras militares para destruírem todas as provas que, de alguma forma, indicassem a prática daquelas atrocidades. Então, já houve... Incendiadas, né, Zili? Perdão? A grande maioria delas incendiadas, né? Sim. Então, já houve uma dificuldade da própria acusação em colher esse material probatório que desse suporte à sustentação do caso. Além disso, nós tínhamos a própria China, que é uma grande vítima, porque teve uma boa parte do seu território ocupado durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa. A própria China enfrentava uma guerra civil em debelar todo aquele conflito Zili, interno. Travou um pouco, agora voltou. Então, eu não sei se todos me ouviram, mas a China estava envolvida em uma guerra civil interna e, portanto, toda a energia das autoridades chinesas estava canalizada em debelar essa guerra civil e, portanto, havia essa dificuldade a mais na obtenção de prova. Então, qual é a estratégia da acusação? Demonstrar que todas essas atrocidades elas atenderam o mesmo perfil, o mesmo padrão. E, portanto, não foram casos ou circunstâncias isoladas. Na realidade, por terem cumprido o mesmo padrão de conduta, isso seria reflexo de que atendiam uma certa autoridade e uma ordem. E, portanto, essa autoridade seria uma autoridade central e daí a vinculação com as fileiras militares. Mas isso levava a uma segunda dificuldade. Se seria fácil nós demonstrarmos que as fileiras militares estavam, de alguma forma, alinhadas na prática dessas atrocidades, haveria uma dificuldade em se responsabilizar as autoridades civis. E, portanto, aqueles agentes públicos que não militares ocupavam postos de relevo no governo japonês. E, portanto, como responsabilizá-los? A responsabilidade ela decorreria do fato de que essas pessoas tinham ciência, de alguma forma, dessas atrocidades e nada fizeram para impedi-las, para minimizá-las e para punir os responsáveis. E, portanto, a responsabilidade dessas pessoas seria uma responsabilidade por negligência. E, portanto, nós estamos lidando aqui como um fator muito importante na construção do direito penal internacional, que é a chamada responsabilidade de comando. E, portanto, o caso na perspectiva da acusação, foi construído dentro dessa dinâmica. Responsabilização pela prática dos crimes contra a paz, os chamados, posteriormente denominados, crime de agressão, e responsabilidade dos comandantes militares e das autoridades civis pelos crimes de guerra e crimes contra a humanidade. E aqui nós temos assim alguns casos interessantes. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, e aqui eu fiz até algumas anotações, o Yoshio Shima, ele era embaixador na Alemanha. E, portanto, ele não cometeu os crimes contra a humanidade, também não cometeu crimes de guerra, mas ele foi um agente crucial no planejamento da guerra e, portanto, ele foi acusado da prática de crime de contra a paz, o crime de agressão. O Akira Muto, que foi um general que comandou o exército nas Filipinas. Ele foi responsável diretamente pelas atrocidades, mas ele também atuou no planejamento, na conspiração e na implementação dessa chamada guerra de agressão. Então, ele também é levado ao banco dos réus nesse tribunal pela prática dos 3 crimes. Então, isso, de algum modo e de forma muito sintética, ilustra qual foi a dinâmica escolhida pela promotoria
na estruturação do caso. Perfeito. Zili, e você sabe que em relação à perspectiva agora da defesa, e para fazer uma conexão com as ponderações que você acabou de realizar, atuaram em torno de 100 advogados de defesa, inclusive não apenas japoneses, inclusive norte-americanos, e dois pontos foram estabelecidos a partir da Carta do Cairo, muito importantes em relação ao que você mencionou agora. Primeiro, não seria possível à defesa alegar usar argumentos de cunho político por exemplo, questões relacionadas inclusive ao uso das bombas atômicas. Era proibido isso e era vedado também à defesa alegar crimes contra a humanidade praticados pelos aliados. Tanto que um juiz, nós vamos falar dele daqui a pouco, o juiz indiano, o Abhijit Nopal, da Índia, ele vai dizer, mas escuta, tem lá o general americano, o LeMay, o nome dele era Curtis LeMay, foi candidato a vice-presidente dos Estados Unidos, inclusive, que deliberadamente determinou aos bombardeiros americanos que bombardeassem a baixa altitude com bombas incendiárias, sabendo que a cidade era composta, na sua maioria, por residências de material muito frágil, não é? Como se sabe, as residências da arquitetura tradicional japonesa, levando a morte 100 mil civis, né? E destruindo 4 quilômetros quadrados da cidade. Então, veja que quando estes argumentos são trazidos e vedados em Tóquio, havia uma razão. Inclusive, um outro muito importante. Não é possível alegar que algum aliado tenha contribuído com a queda da paz, como era possível em Nuremberg. Em Tóquio não deixaram. Por quê? Porque os soviéticos, não é? Teriam muitos problemas em relação... Aliás, foi vedado em Nuremberg e vedado em Tóquio, em ambos. Por quê? Porque os soviéticos haviam assinado o pacto de não agressão com os nazistas. Então, eles não poderiam ser acusados. Não é? E veja que a defesa se viu limitada, e aí uma das críticas a Tóquio, ao tribunal, a partir de uma análise à luz, não é? E aí você é um perito nisso, dele, à luz dos princípios do direito penal. Só para avisar o pessoal, eu estou passando algumas imagens do prédio hoje, a Courtroom, lá em Tóquio, onde foi realizado o tribunal de Tóquio, é o Memorial Ichigaya, que fica dentro do Ministério da Defesa do Japão, onde eu fui recebido ano passado lá para realizar algumas pesquisas. Então, só para o pessoal entender que imagens são essas que eu estou passando. Não, é interessante esses pontos que você coloca acerca da defesa, porque a defesa, como você disse, ela foi constituída por advogados norte-americanos e japoneses, né? Na relação japoneses. Alô, Zili, está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Você está me ouvindo? É que a imagem congelou. Pode falar. Então, e a despeito das limitações que foram estabelecidas à defesa, a defesa se demonstrou muito combativa. Ela sustentou o seu caso durante 225 dias do tribunal. E aqui acho que até vale um esclarecimento, a dinâmica do procedimento instituído no Tribunal de Tóquio, a exemplo do que ocorreu em Nuremberg, foi muito semelhante à marcha processual conduzida nos países anglo-saxônicos. É o que nós chamamos de processo adversarial. Então, é uma dinâmica muito própria desse modelo. Mas, enfim, no caso da defesa, a defesa eu acho que usou de uma estratégia muito interessante. No primeiro momento, óbvio,
ela ataca ou busca atacar a legitimidade do tribunal, levantando dúvidas com relação à imparcialidade dos juízes, sob o argumento de que os juízes representavam as nações vitoriosas. E, portanto, nós estávamos ali diante de um tribunal cuja imparcialidade era comprometida e, na verdade, era um tribunal que buscava implementar a justiça dos vitoriosos. Um discurso, de certo modo, semelhante ao que se estabeleceu em Nuremberg. Mas eu acho que um ponto muito interessante da estratégia da defesa foi o de perceber que o tribunal seria utilizado para a construção de uma narrativa histórica e, portanto, que aquele julgamento serviria também como revelação dos responsáveis por aquela guerra. E, na verdade, o que se buscava com o julgamento era impor e estabelecer uma culpa à nação japonesa por toda a guerra. E os advogados japoneses procuram, de certo modo, fragilizar essa narrativa quando eles apresentam um cenário histórico que teria, de alguma forma, justificado a atuação militar japonesa. E eles retomam ao ano de 1845, quando a nação japonesa ela é obrigada a abrir os portos. É importante ressaltar que o Japão viveu por mais de 200 anos absolutamente fechado e ele foi obrigado pelos Estados Unidos a abrir os seus portos diante dos interesses comerciais dos Estados Unidos e os advogados, a partir de então, começam a resgatar toda a história de colonização dos países ocidentais nos territórios asiáticos. Então, eles fazem menção à França, aos Estados Unidos nas Filipinas, à Holanda e, portanto, todo o imperialismo ocidental de ocupação dos territórios asiáticos para a exploração de suas riquezas. E aí os advogados assinalam. Quando o Japão abre os seus portos e é obrigado a abrir os seus portos, o Japão percebe a sua fragilidade econômica porque o Japão não tem recursos naturais, não detém uma matéria-prima e, portanto, o Japão, para sobreviver, ele tem que ocupar outros territórios, a exemplo do que fizeram as potências ocidentais. Então, os advogados japoneses assinalam. O que o Japão fez não foi nada diferente do que as nações ocidentais fizeram na Ásia. E, portanto, quando o Japão começa a expandir política, militarmente e economicamente o seu território, ocupando a Península da Coreia, ocupando a Manchúria, ocupando extensas regiões da China, ocupando inclusive as Filipinas, o Japão nada mais faz do que adotar a mesma política militar que as potências militares ocidentais. E, nesse contexto, os Estados Unidos decretam um embargo ao Japão e, portanto, impedem a comercialização de petróleo ao Japão. E, nesse momento, o Japão tinha em suas reservas petróleo suficiente para pouco mais de 2 anos. E aí que vem o que você colocou logo no início da tua fala, que o Japão, de forma que muitos consideram de uma estratégia militar inteligente, mas em certo ponto suicida, os japoneses atacam a base militar de Pearl Harbor e, portanto, levam os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial, porque a partir do momento que ocorre o ataque a Pearl Harbor, o Roosevelt, naquele discurso emblemático, ele inicia o discurso falando que o dia de ontem foi um dia da infâmia na história e, portanto, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão e, por via de consequência, a Alemanha declara guerra aos Estados Unidos. E os advogados, então, afirmam que, na verdade, o grande responsável por todo esse conflito são as potências imperiais ocidentais e, sobretudo, os Estados Unidos. E, do ponto de vista jurídico, eles atacam a possibilidade de se processar e acusar os réus pela prática dos crimes de guerra contra a paz, porque entendem que, à época dessas práticas, não havia um entendimento consolidado que reconhecesse esse crime como um ato
criminoso. E, portanto, nós teríamos aí a violação do próprio princípio da legalidade, que é um princípio muito caro no direito penal, e os advogados procuram estender essa dinâmica também no plano internacional. E, brevemente, com relação aos crimes contra a humanidade e os crimes de guerra, a estratégia da defesa é o de afastar o conhecimento, a ciência de que os réus tinham quanto a essas práticas, porque eles estavam distantes dessas práticas e, portanto, eles não tinham conhecimento. E aqueles que, de alguma forma, tiveram esse conhecimento, procuraram, então, tomar as medidas necessárias para impedir a continuidade dessas práticas ou até mesmo para punir os responsáveis. Então, essa, basicamente, foi a estratégia da defesa ao longo de, como eu disse, esses 225 dias em que a defesa fica encarregada da sustentação de sua tese. A estruturação das bases jurídicas para o Tribunal Criminal Militar Internacional para o Extremo Oriente, né, que é o nome oficial aí do tribunal. Aliás, só um parênteses aqui, esta expressão foi depois acusada de conter em si um certo racismo por parte das civilizações ocidentais vencedoras na guerra. Aliás, eu nem gosto de usar muito esse termo civilização, dos países, né, dos estados vencedores, exatamente porque para o Extremo Oriente, não é? Enquanto o tribunal era de Nuremberg, o de Tóquio era o tribunal para o Extremo Oriente, algo muito distante. Então há uma crítica, até trabalhos sobre isso. Agora, essa estruturação jurídica, ela efetivamente vai considerar a omissão, né, Zili? O não fazer, como você acabou de frisar bem. E nesse sentido, quem paga o pato de uma forma muito clara, e não que não fosse culpado por crimes cometidos, foi o Tojo, né? O militar, o oficial, que teria coordenado desde a invasão, o ataque a Pearl Harbor, mas todo o planejamento de dominação japonesa ali no Ocidente. Inclusive, ele é o primeiro a ser enforcado. E também queria ressaltar, só para a gente fazer aqui um confronto, que ainda não existia, do ponto de vista das normas internacionais, o crime de genocídio. E seria porque às vezes a pessoa pensa, bom, alguns amigos, né? Mas por que não falaram em genocídio e tal? Porque Rafael Lemkin tinha acabado de lançar essa ideia na sua obra A Europa sob domínio do Eixo. Então, e aqui me lembra também, toda a explicação que você fez, um dos 7 princípios de Nuremberg. Não é? A posição hierárquica não eximirá o responsável da sua culpa pela prática de algum crime internacional. Então, trate-se de um chefe de Estado, um chefe de governo, e aí a crítica ao imperador Hirohito em não ter sido responsabilizado, mas enfim, está falando sobre isso. E aí uma foto dele com o filho Akihito, que morreu recentemente também, né? A família real continua como chefe de Estado lá no Japão, mas então esta estruturação jurídica do Tribunal de Nuremberg, apesar de conter alguns avanços em relação a Nuremberg, por exemplo, o direito aos recursos à Suprema Corte Americana, ele ainda traz uma série de vicissitudes, talvez, falhas que serão corrigidas ao longo do tempo a partir da retomada do crescimento do direito penal internacional com Ruanda, ex-Yugoslávia, e finalmente com aquela que eu considero a melhor projeção de uma corte internacional permanente, que é o Tribunal Penal Internacional, ao meu ver, é essencial hoje no caminhar da humanidade, resultado, dentre outros precedentes, do Tribunal de Tóquio, que agora completa 74 anos. Eu acho que no julgamento havia uma grande expectativa de enfrentamento, sobretudo do crime contra a paz,
ou chamado crime de agressão, expressão que se consolida depois. Porque a centralidade do processo havia sido justamente essa imputação. Mas o tribunal ele acaba reproduzindo o precedente de Nuremberg. Então, houve, de certo modo, uma frustração de expectativa, pelo menos da comunidade jurídica, quanto ao enfrentamento dessa questão, na medida que o Tribunal de Tóquio acaba reproduzindo o Tribunal de Nuremberg e apoiando-se na decisão do Tribunal de Nuremberg, que é colocado como um precedente naquela questão da legalidade penal. E, por estranho que possa parecer, vamos colocar as questões dessa forma, o principal legado do Tribunal de Tóquio é justamente no enfrentamento do crime de guerra, que são aquelas condutas que violam os costumes de guerra e o tratamento dos prisioneiros de guerra, justamente porque o tribunal acaba dedicando uma grande parte de sua energia na discussão da responsabilidade individual, a responsabilidade de comando e de superior. E, sobretudo no caso dos civis, o que se estabelece do julgamento do Tribunal de Tóquio é que, embora esses civis não tivessem ascendência sobre as fileiras militares, que foram aquelas diretamente responsáveis pela prática das atrocidades, e aqui acho que vale, inclusive, uma menção ao massacre de Nanquim, que ocorre em 1937, 1938, que foi um massacre de proporções imensas do ponto de vista dos crimes cometidos, assassinatos, estupros em massa e uma série de outras atrocidades. As autoridades civis não tinham ascendência sobre as fileiras militares, mas elas foram responsabilizadas. Inclusive, o ministro das Relações Exteriores, ele não foi o responsável por ter ordenado essas práticas, e muito menos ele tinha direta responsabilidade e ascendência sobre as fileiras militares. No entanto, ele recebeu um relatório que indicava a prática desses crimes, e ele acaba encaminhando o relatório para o ministro da Defesa, solicitando a tomada de providências, e ele é responsabilizado mesmo assim. Qual é a sustentação do julgamento? É que ele agiu de forma negligente e, portanto, ele foi omisso, porque ele deveria ter sido mais proativo e ter cobrado providências, e não poderia ter se satisfeito simplesmente com as explicações dadas pelo ministro da Defesa. E mais do que isso, e aí vem a grande questão que ocupou o foco no Tribunal de Tóquio. A partir do momento em que ele permanece no governo, ele acaba, de alguma forma, emprestando a sua concordância, aquecendo com aquelas práticas, e, por isso, ele é considerado responsável também pela prática dos crimes. Há muita discussão na comunidade jurídica sobre a validade dessa tese, a validade desse argumento e fundamentação, mas é interessante notar que o precedente do Tribunal de Tóquio depois é invocado no Tribunal de Ruanda, quando do julgamento do Akayesu. Então, toda aquela ideia de estruturação de responsabilidade penal internacional, responsabilidade de comando e de superior, ela, de alguma forma, é pavimentada pelo Tribunal de Tóquio. E eu acho que são essas as grandes questões. Aí acho que cabe algumas palavras à dissidência, né? Que nós temos 11 juízes, 8 juízes acabam aderindo ao voto final. Nós temos 5 juízes que discordam em alguns pontos e concordam em outros aspectos naquele julgamento principal, mas a grande dissidência é do juiz indiano, o juiz Paul, cuja fotografia foi exposta, está sendo exposta aí pelo Flávio, e ele decide elaborar um voto à parte, onde ele questiona a própria legitimidade do tribunal, absolve os condenados, e o voto dele tem 1.235 páginas. É um voto, assim, singular, sobre todos os aspectos e sobre todos os lados que nós possamos examinar a questão.
o juiz Palm, ele é considerado uma grande autoridade. Acho que você testemunhou isso, né, Flávio, no Japão, se você quiser colocar. A foto que vocês estão vendo é de um monumento em praça pública ao juiz Rabinopal. E inclusive é interessante que ele fez algumas visitas ao Japão, não sei quantas visitas foram, mas uma das visitas ele foi no memorial de Hiroshima. E ali no memorial parece que tem uma menção de que aquele memorial existe para que nós nunca nos esqueçamos do que aconteceu, ou para que nós nunca repitamos ou possamos repetir aquilo que foi feito. E ele até questiona, mas quem são estes nós? Se o nós se referir aos Estados Unidos, o memorial tem razão de ser. Mas se o nós se referir ao povo japonês, então isso é absolutamente errado, porque o povo japonês não é responsável moralmente ou materialmente por tudo aquilo que aconteceu, o que, de certo modo, endossa todo o discurso que ele ilustra em seu extenso voto, né? Perfeito. O juiz é interessante, porque o juiz indiano ele chega para compor a corte atrasado, ele é nomeado depois pela Índia. Então, ele chega quando os juízes já tinham estabelecido um certo consenso. Olha, vamos seguir Nuremberg, vamos entender por esses limites, o soviético muito influente, o juiz-presidente, que era o australiano Webb, também muito inflexível, seguindo a ordem dos governos ocidentais, até que chega o juiz indiano e começa a virar a cabeça do pessoal. Ele leva consigo o juiz holandês, por exemplo, dentre outros, a duvidar da legitimidade do tribunal. Agora, é interessante a gente contextualizar que ele cresce enfrentando o domínio do Império Britânico. Sim, sim. Ele era anti-Ocidente. Inclusive, para ele, eu vou indicar um livro que trata disso depois, como nós fazemos já tradicionalmente ao final das nossas conversas. Para ele, ele diz o seguinte: a ideia de direito natural, todo esse cabedal de teses que vocês estão usando para alimentar e justificar essas acusações, isso aqui não é nada no Oriente. E aí eu vou usar aqui uma frase dele: o grande mal não é o totalitarismo, o grande mal é o imperialismo de vocês ocidentais. Então, como é que vocês chegam aqui querendo condenar o Japão? E, inclusive, você mencionou, Zili, o grande estupro de Nanquim. Existe um filme sobre isso, né? Um dos maiores crimes de guerra do Japão. E também existe um outro crime famoso na Segunda Guerra cometido pelo Império do Japão, que foi a Grande Marcha da Morte de Bataan, onde milhares de prisioneiros dos campos de concentração japoneses morreram durante a marcha, tal como as marchas da morte de Auschwitz, por exemplo. E aí ele diz o seguinte: ok, eles aconteceram. Ocorre que nós não temos um tribunal permanente outro requisito que vocês não me apresentaram. Foram fatos isolados na história, se vocês compararem com a história do imperialismo britânico. Os Estados Unidos não eram um império, mas os Estados Unidos, informalmente, na prática, eram quem dominava as ilhas do Pacífico. Sim, Filipinas também. Filipinas, por exemplo. Então, o juiz, inclusive, se me permita uma frase dele de 3 linhas, ele vai dizer o seguinte, abre aspas: a parte da humanidade que teve a sorte de gozar de liberdade política, o Ocidente, ele quer dizer, agora pode se dar ao luxo, com essa montagem que vocês estão fazendo em Tóquio e Nuremberg, de ter uma visão ascética, determinística da vida. E pode pensar em paz em termos do status quo político. O que ele quer dizer com isso? Isso está, acho até que no seu voto, essa frase. Ele diz, olha, com isso que vocês montaram aqui, agora vocês podem dizer o seguinte: vocês venceram a guerra, a paz, sob a visão de vocês,
ela advém de uma posição de quem domina e oprime, e aí ele vai falar, Zili, e eu estava vendo isso nas minhas pesquisas recentemente, nos povos indígenas do mundo, oprimidos pelos imperialistas e colonialistas. Não, eu acho que ele tem uma posição marcante no tribunal, que se expressa no voto, mas nos bastidores, ele, desde o início, se mostrou um grande opositor a uma série de premissas que instituíram o tribunal. E ficou célebre porque os juízes se comunicavam, óbvio, reservadamente, mas também eles se comunicavam por memos, né? E ele endereça um memo a todos os juízes, indicando a posição dele contrária à sustentação da acusação do crime contra a paz, por entender que feria a legalidade. Ele também contesta a legitimidade do tribunal e ele recebe como resposta também formal um memo que foi subscrito pelo juiz do Reino Unido, o Lord Jackson, e o Lord Jackson fala: se você é contra o próprio tribunal, então não lhe resta outra alternativa a não ser renunciar ao exercício do teu cargo. Então chega um clima nos bastidores que é um clima extremamente delicado entre os juízes. E isso, eu acho, já adiantando alguns aspectos, é muito bem retratado na série da Netflix, o Tokyo Trial, que são 4 episódios em que a série busca, de alguma forma, retratar os bastidores. Então, é uma perspectiva diferente do tribunal, em que a ideia de focalizar como os juízes trabalharam, como os juízes se relacionaram, qual a visão e qual o papel de cada um desses juízes no desenvolvimento dos trabalhos e também na própria sentença. Eu acho, só para finalizar aqui um ponto com relação ao legado do tribunal. Do ponto de vista jurídico, acho que não há dúvida, o tribunal, você colocou na sua primeira manifestação, de que o tribunal ele consolida esse caminho, essa longa trajetória de pavimentação do direito penal internacional. Então, ele tem, sem dúvida nenhuma, essa importância. Ainda do ponto de vista jurídico, resgato aqui a questão da definição da responsabilidade de comando e de superior. Agora, do ponto de vista histórico-político, a grande expectativa do tribunal é que ele pudesse trazer uma narrativa e que essa narrativa, de alguma forma, servisse de impedimento para novas guerras. E óbvio que esse tipo de ambição ela não se concretizou, porque logo depois nós tivemos as guerras da Coreia, logo depois nós tivemos a guerra do Vietnã, com a invasão do Vietnã, uma vez mais pelos Estados Unidos, e tantas outras guerras que nós tivemos protagonizadas por essas potências que instituíram esse tribunal, também como alavanca para impedimento de novos conflitos bélicos. Então, aí, se há alguma lição, é a lição de que o direito, o processo e o tribunal não pode se prestar para uma ambição maior do que aquela que lhe é reservada, que seria já realizar a justiça, e realizar a justiça já é uma ambição muito grande, né, Flávio? Não, sem dúvida. Zili, aliás, neste legado que você agora abordou, é interessante também a gente chamar atenção para o fato de que, por exemplo, as experiências médicas praticadas por nazistas começam o projeto T4 na Alemanha, Tiergarten 4, já falamos dele em outra live aqui, e começam a ser cometidas também pelo Japão por meio da sua unidade 731. Em 1935, na Guerra Sino-Japonesa, eram realizadas já experiências médicas com prisioneiros terríveis. E deste fato, somado às experiências nazistas, sairá o chamado Código de Nuremberg, que hoje, embora tenha o nome Nuremberg, ele também é baseado na experiência japonesa. E também, falando do grande estupro de Nanquim, este, infelizmente, é um fato ainda praticado nas guerras, e hoje nós temos uma nesta teoria, o estupro de guerra e o estupro de genocida.
Genocidal Rape and War Rape, que são dinâmicas parecidas, mas com intenções distintas, né? E sistemáticas distintas também. E que até são praticados, e os tribunais, você bem sabe, você sabe que eu te considero, junto com a professora Silvia Steiner, os dois maiores especialistas no Brasil sobre isso. Vocês É que sabem... você é amigo, então você é suspeito. Não, mas eu sou um amigo crítico e aqui todos podem, certamente irão concordar comigo. E vocês sabem que o Tribunal para Ruanda, para a ex-Yugoslávia, o Tribunal Penal Internacional e a doutrina, os estudiosos, aí sim eu me insiro nesse rol, vem desenvolvendo teorias cada vez mais detalhadas para compreender e buscar evitar este terrível crime, ou seja, o direito internacional humanitário, o direito penal internacional e os direitos humanos, à luz de uma perspectiva mais de gênero, né, Zene? Lembrando que só mulheres que são vítimas de violência sexual, mas também homens e crianças, né, nas guerras. O que o humano realmente tem a fazer. Rapidamente, Flávio, eu acho que daqui a pouco vai começar a ter dificuldade na conexão, mas eu queria iniciar aqui indicando dois filmes, né? Eu falei já da série da Netflix, que é recomendadíssima, né? Mas se eu pudesse indicar dois filmes, eu indicaria O Império do Sol, não sei se você assistiu. Maravilhoso. É uma maravilha. É uma obra de arte, é uma poesia, né? Do Spielberg. Um filme anterior que é Tora, Tora, Tora. Não sei se é essa a pronúncia, mas é uma expressão japonesa que era utilizada quando o ataque ele era bem sucedido. E na tradução literal quer dizer tigre, né? Mas esse filme, que é um filme já mais antigo, ele retrata o ataque de Pearl Harbor, né? Que foi um evento significativo do ponto de vista do futuro, né? E até do desenlace da Segunda Guerra Mundial. São apenas dois filmes dentre vários que nós poderíamos citar. Eu queria citar mais um. Esse eu não posso deixar de citar. O Último Imperador, de Bernardo Bertolucci. Obra-prima, fantástico, né? Que retrata a vida do último imperador e justamente o papel que ele desempenhou como o imperador fantoche em Manchukuo, na Manchúria. Zili, uma amiga nossa já perguntou, e agora a Joyce está pedindo para eu repetir, a série do Netflix se chama Tokyo Trial, o Tribunal de Tóquio, em 4 capítulos. Foi lançada em 2016. Ela foi lançada em 2016, é co-dirigida pelo Peter Verhoeven e Rob King, que aborda os debates que, enfim, transcorreram, especialmente focando no juiz indiano que nós mencionamos aqui. Também, e só para completar, o ator que faz o juiz indiano nessa série, ele faleceu semana passada. Você está brincando? É um grande ator. Excepcional ator. Excepcional ator. As pessoas vão reconhecer. Eu não me lembro o nome dele agora. Também não. Também é um nome impronunciável. Do ponto de vista... como já falamos também, as artes permitem esta percepção e absorção de informações. Então, é a memória que a gente constrói. Um país sem memória não consegue estabelecer o seu futuro, já sabemos disso. Então, eu queria só indicar para quem estiver nos assistindo, e quando passar essa crise, se um dia, porventura, tiverem a possibilidade de visitar Tóquio, marquem antes por e-mail, entrem em contato com o Ministério da Defesa, marquem uma visita ao Memorial Ichigaya. Escreve-se com CH e com Y. Ichigaya. Vocês estão vendo a foto aí, local de onde foi realizado o Tribunal de Tóquio. É um prédio antigo onde os imperadores recebiam este totem que vocês estão vendo. Ficava exatamente o trono dos imperadores japoneses de algumas dinastias, após Kyoto deixar de ser a capital, né? Porque Kyoto foi a primeira capital japonesa. E é um memorial maravilhoso, onde vocês vão poder, inclusive neste mesmo local,
nos anos 70, um nacionalista japonês invade o prédio com alguns seguidores de extrema direita para que o Japão retomasse as suas tradições e não ocidentais, não se deixando mais influenciar. Foi transmitido ao vivo pela TV e ele era um escritor famoso no Japão inteiro com vários livros publicados. E ele comete o harakiri, o suicídio, na frente das câmeras. Então o local está lá também. É um prédio... É como conhecer a corte de Nuremberg, onde nós já estivemos juntos. Eu indico a vocês, não deixem de ir ao a Tóquio visitar o Memorial Itigaia, porque pouquíssimos brasileiros vão até lá. Ninguém sabe disso, Zílio. Não, é verdade. Muito, muito boa dica. Excelente. Muito Tá bom. bom? Zílio, vai acabar o nosso tempo e quero avisar o pessoal que nós estamos chegando ao final do nosso primeiro ciclo de lives, né, Zílio? Ainda tem mais alguns e desse ciclo sairá um livro que nós vamos escrever. Então, não deixem de nos fazer companhia nos próximos encontros. E desde já Com certeza. Exílio. E, além disso, só para registrar, é o primeiro de vários ciclos, né? Vamos deixar bem claro isso. Exatamente. Aliás, eu deixei aqui algumas dicas de livros, eu botei na tela. A Joyce e a Keren, as nossas monitoras, já estão subindo para o site esses livros e que falam, né? Human Rights After Hitler, falam do Tribunal de Tóquio, mas também de todo o contexto. Esse é muito bom, Law and War. O Zílio também vai deixar algumas sugestões, né, Zílio? Com certeza. Mas, de qualquer maneira, estão gravados aí na live, que eu vou ainda hoje subir o link para todos. Tá bom? Excelente. Flávio, mais uma vez, obrigado. Esses encontros são sempre muito produtivos, é o que há de melhor, né, no que nós estamos produzindo aí, né? Então, agradeço também a presença de todos aí e um agradecimento especial ao Flávio. Obrigado, um abraço, Zílio. Até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Acompanharam até semana que vem. Uma ótima semana. Tchau, tchau. Até logo.